agora, em nosso programa Elga e Você, vamos ter o prazer da presença dela novamente, que nos faz muito feliz. Doutora Natasha Slessarenko, mais uma vez aqui em nosso programa. O prazer é todo meu, é um prazer, eu já me sinto verdadeiramente em casa aqui. Você já é uma simpatia em pessoa e deixa a gente muito à vontade. Então, muita gratidão por ter me convidado, por estar aqui mais uma vez com vocês. Por mim, era todo mês. Olha que eu aceito, hein? Ó, porque essa troca, essa oportunidade, doutora, de poder ter um bate-papo, conversar um pouquinho com uma pessoa como você, é um privilégio. É um privilégio. Vou ficar muito convencida, hein? Vou ficar metida. Metida. E além de tudo, com essa informação, sempre vem aqui e traz assuntos que ajudam na vida das pessoas. Isso então, eu acho que é muito importante, realmente. Eu estou aqui à sua disposição sempre. Doutora, hoje temos uma pauta interessante, teste do pezinho. Vamos lá do princípio. Vamos começar do começo, né? Sim. Então, o teste do pezinho é um dos testes que hoje se faz para triagem de doenças no recém-nascido. Então a gente sabe que tem aí teste da linguinha, teste da orelhinha, teste do tem olhinho, muito teste, não é? Sim. Teste do coraçãozinho, são vários testes, mas sem dúvida nenhuma o do pezinho foi o grande pioneiro. E essa semana, né, a gente comemorou o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Olha só, eu nem tinha essa informação ainda, doutora. Foi nessa semana agora? Na segunda-feira passada comemorou-se o Dia Nacional do Teste do Pezinho. E o que é esse teste? Como o próprio nome já diz, é um teste que a gente coleta com algumas gotinhas de sangue feitas no pezinho do bebê. Mas é claro que ele tem esse nome do pezinho, mas ele pode ser colhido do braço. Se a criança, por exemplo, vai colher uma tipagem sanguínea, ou se a criança vai colher, por exemplo, bilirrubina, tá amarelinha, se ela for colher sangue, a gente aproveita a coleta de sangue para colher o teste do pezinho. A ideia que eu tinha é que assim que ele nasceu, eles já tiravam o sangue do pezinho. Era a ideia que eu tinha na minha cabeça. Então, na verdade, não é uma ideia errada. Isso até tem um fundo de verdade e deve ser assim. A gente pede para coletar entre o 2º e o 5º dia de vida. Por quê? Porque as substâncias, muitas substâncias, dentre elas a fenilalanina, que foi a primeira substância dosada no teste do pezinho, ainda nos idos dos anos 60, porque o presidente americano, na ocasião, Kennedy, tinha uma irmã que tinha um déficit mental. Sim. E foi estudar, enfim, e aí Guthrie, um grande pesquisador americano, descobriu que a elevação da fenilalanina levava a déficit mental. Então, a partir daí, então, nos idos dos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70, a fenilalanina passou a ser dosada no teste do pezinho, foi a primeira dosada. Nossa. E essa fenilalanina, ela está presente no leite materno. Então, a criança tem que comer antes de fazer o teste. Para poder sensibilizar. Senão, se eu colher, logo que a criança nasce, o que acontece? Ela pode vir normal, porque a criança ainda não se alimentou. Entendi. Hoje, as técnicas laboratoriais estão muito sensíveis. Então, hoje você faz por técnicas muito precisas, que até não precisa ter esse prazo de 2, 3, 4, 5 dias para poder coletar. Você pode coletar já no 1º dia de vida. Teria já um resultado fiel. Teria por causa da sensibilidade da técnica, né? Mas, em geral, a gente pede que se colete a partir do 2º dia de vida. Entendi, doutora. E esse teste do pezinho, a relevância dele para esse início de vida, é que ele te dá aí todas, uma grande, não todas, nunca é 100%, né, doutora? Mas ele antecipa uma informação. Exatamente, é muito importante. Hoje, a gente tem o teste do pezinho realizado no Sistema Único de Saúde, no SUS. É obrigatório, doutora? É obrigatório? Toda criança nascida em território brasileiro tem o direito a fazer gratuitamente o teste do pezinho, graças ao nosso maravilhoso SUS. Sim. Então, qualquer criança nascida no Brasil, a mãe saiu da maternidade, ela pode ir a qualquer unidade básica de saúde, a um posto de saúde, a atenção primária, coleta o teste do pezinho. Então, aí é importante ser do pezinho. Por quê? Porque, às vezes, num lugar muito distante, não tem ninguém que saiba pegar uma veia de recém-nascido. Então, furar o pezinho é muito mais fácil. E a gente fura o pezinho, imaginando que aqui está o pezinho da criança, os dedinhos aqui.
A gente sempre fura aqui nas laterais, nunca aqui no meinho. Porque Por quê? aqui no meinho é muito perto do osso da criança e pode dar osteomielite. Eu já Olha vi uma osteomielite só. por uma punção aqui, então tem que coletar aqui nas laterais. Então, assim, toda criança brasileira, toda criança nascida em território brasileiro, ela tem o direito a coletar o teste do pezinho. No SUS, o teste do pezinho compreende 7 doenças. A fenilcetonúria, que é essa que a gente dosa fenilalanina, que foi a primeira descrita, Que é o problema que é o problema do retardo mental. mental. Então, a criança que tem fenilcetonúria começa com vômitos, retardo mental, pode ter aí cabelos quebradiços, branquinho, a pele toda com descamação, convulsão. E se não tratado, e o tratamento sabe o que é? Parar de dar leite com fenilalanina. Então, tem que ser um leite especial. Sim. Sabe aquelas comidas que vem lá? Fenilcetonúricos, cuidado, contém fenilalanina? Sim. É para isso. O tratamento da fenilcetonúria é dieta sem fenilalanina. E olha só, algo tão grave, Tão grave. que tem um tratamento um impacto fácil. monstruoso na vida daquela criança e daquela família. E o tratamento é o quê? Cortar a fenilalanina. Doutora, existe alguma resistência em relação às mães ainda de fazer o teste do pezinho? Não, acho que Não. não. É só uma questão de desinformação mesmo, entendeu? Sim. Desinformação. Então, veja, a gente tem, então, fenilcetonúria, o hipotireoidismo congênito, que é quando a criança nasce com problema de tireoide e precisa tomar hormônio. Vai tomar hormônio pro resto da vida, mas com um comprimidinho por dia, ela fica ótima. É que nem um adulto que tira tireoide por um problema. Essa criança nasce sem tireoide ou com uma tireoide no lugar errado, enfim. Toma um comprimidinho. E se não tomar esse comprimidinho, ou se o diagnóstico for feito tardiamente, o que é que acontece? Essa criança, ela evolui também com déficit neurológico, com retardo mental, é o chamado muitas cretino. complicações. Muito. Tem hérnia umbilical, voz rouca, choro rouco. Então é uma criança que, se a gente faz o diagnóstico precoce, intervém precocemente, essa criança tem uma vida absolutamente normal. Então essa é a ideia do teste do pezinho. Fenilcetonúria, As duas doenças, a primeira que é... fenilcetonúria e hipotireoidismo. Aí tem outra, fibrose cística. Então a gente dosa uma enzima nesse pezinho e vai ver se a criança tem a chance de ter aquela chamada doença mucoviscidose ou doença do beijo salgado. Olha, não conhecia. É uma Não doença conhecia. muito importante, é uma doença autossômica recessiva. O que significa isso? Eu preciso ter o pai e a mãe com o gene para poder a criança ter a doença, né? E a criança, ela tem o quê? Pneumonia de repetição, diarreia crônica, desnutrição. Nossa. É grave. Então, se a gente sabe precocemente que tem, o que a gente faz nessa criança? Acompanha. Vai no pneumologista, vai fazer inalação diariamente, vai fazer fisioterapia respiratória. Aí está infectada, vai internar para fazer aí antibiótico, enfim. Mas sabendo que tem, é muito mais fácil. Então já vimos fenilcetonúria, hipotireoidismo, a fibrose cística, a hiperplasia adrenal congênita, que é um problema das glândulas suprarrenais. Aí a criança pode ter várias formas, pode chegar a desidratar e morrer com poucos episódios de vômito e diarreia no início da vida. Então, assim, trata como? Dando hormônio para essa criança. Doutora, e todas essas doenças, os tratamentos são tranquilos? Tranquilos. Não tem cura, nenhuma delas. Entendi. Nenhuma. Mas, em contrapartida, você controla e a criança pode ter uma vida absolutamente normal ou muito próxima do normal. Outra doença é a hemoglobinopatia, que são problemas das hemácias que dão anemia, pode dar quase infecção. Outra doença é a deficiência de biotinidase, que é quando falta a biotinidase, que é a enzima que quebra a biotina, que é uma vitamina, a vitamina H. Sim. Se a gente não tem essa enzima, falta essa vitamina. E aí a criança também pode ter convulsão, retardo mental. Então, como é que trata isso? Dando biotina. E por último, a toxoplasmose congênita, que é causa de retardo também por acometimento cerebral, cegueira. Então, se a gente sabe que tem precocemente, a gente intervém precocemente e trata. Então, todas as doenças, para que serve o teste do pezinho? Serve para pegar doenças numa fase muito inicial, de tal forma que a intervenção, o tratamento com remédio, ou o tratamento com fisioterapia, ou o tratamento com dieta, vai fazer com que essa criança tenha uma vida, se não normal, muito próxima ao normal. Doutora, e todas eu consigo entender que
Neste caso, é necessário fazer nos primeiros dias de vida, ou no primeiro, ou no segundo, terceiro, devido à capacidade que a criança tem de regenerar, de corrigir esses problemas. É mais ou menos por aí? Na verdade, assim, todas elas, umas faltam hormônio, outras têm coisas a mais. Então, na fenilcetonúria, por exemplo, vai elevar o nível de fenilalanina. E esse nível de fenilalanina alto lesa o cérebro. Sim. No caso, por exemplo, do hipotireoidismo, falta o hormônio, que é o hormônio tireoidiano, que faz parte de praticamente toda a reação metabólica do nosso organismo. Então, se eu descubro logo que aquela criança tem aquela doença, a intervenção acontece precocemente e essa criança, então, vai ter um desenvolvimento absolutamente normal, muito próximo disso. Olha que maravilha. É maravilhoso. E agora nós temos uma grande novidade. Ai, não. Peraí, doutora, vamos segurar, então, essa novidade. Então tá. Vamos deixar nosso telespectador curioso, porque a gente vai fazer aquele intervalo bem rapidinho, mas a gente já volta com mais doutora Natasha.